Lição 134, do livro de exercícios de um curso em milagres. Que eu perceba o perdão tal como é. Olha aí a gente aprendendo mais um pouquinho sobre o perdão. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa. Ou seja, lembra daquela história quando a gente aprendeu nas lições passadas e no livro, que o perdão não é se colocar acima como um ser superior e perdoar aquele coitado que não sabe o que faz, né? Não é isso. E ele também não é indevido indevido que eu estou me forçando a praticar por uma ira justa. Ou seja, eu fui ferida, eu fui machucada, mas a minha benevolência vai perdoar esse ato. Não é isso também. O que é o perdão, se não o reconhecimento de que aquilo que te causou dor, aquilo que te causou dano, não existe. Por isso o perdão é possível. Porque ele está sendo projetado para ilusões. Porque nada pode ferir a gente de verdade, a não ser o que a gente faz com aquela ação, o que a gente faz com como a gente reage àquela ação daquela pessoa, que está em ilusão, que também é uma forma ilusória daquela pessoa agir. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando podes aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Lembra que a gente está no mundo de ilusão? Lembra que tudo que está sendo criado aqui não é real, não é verdade? Então eu não estou perdoando nada que é verdadeiro, que realmente de fato tenha acontecido, que realmente de fato tenha me magoado. Não, eu atraí aquela situação porque eu acredito naquela ilusão, aquela ilusão voltou para mim porque o outro é um espelho nosso. Então o perdão o que é? É olhar para aquela atitude daquela pessoa, olhar para aquela circunstância e reconhecer um espelhamento que está dentro da gente e reconhecer que é uma ilusão, que o outro agiu em ilusão, não em sua centelha. Porque em centelha somos iguais, fomos criados iguais pelo mesmo Pai. É irrelevante, ele tem que se limitar ao que é falso, né? O perdão, ele se limita ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa, porque só existe a verdade, só existe o que o nosso Criador cria, né? Então, e o que ele cria é perfeição, é harmonia, nada tem que ser perdoado vindo dele. Toda a verdade pertence a ele. Reflete as suas leis e irradia o seu amor. É só isso que Deus cria, é só isso que a gente cria em verdade. E isso precisa de perdão? Como podes perdoar aqueles que não têm pecado e são eternamente benignos? Esses são os nossos irmãos em verdade. O que a gente perdoa é a ilusão que aquele irmão projetou, que não deixa de ser uma projeção nossa, porque somos ímãs, né, um com o outro. Vibramos e atraímos o que vibramos. A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno da tua parte é que ainda acreditas ter que perdoar a verdade e não ilusões. Então a gente está perdoando atitudes ilusórias do nosso irmão. Vamos ser sérios, vamos ser honestos e vamos praticar a verdade aqui. Então nós vamos perdoar sim, nós vamos compreender e aí cada um vai fazer da sua forma e cada um vai se comprometer e encontrar os meios, os motivos por que você atraiu aquela pessoa da tua vida, os motivos que você atraiu aquela situação na tua vida, e você vai perdoar as ilusões cometidas pelos outros, até você chegar a um ponto que dentro desse reconhecimento, você vai ver que o que você precisa é se perdoar por certas situações que fizeram com que você agisse de uma forma, ou que fizeram com que você atraísse aquela experiência na tua vida. Por acreditares que os teus pecados são reais, olhas para o perdão como um engano, né? Então a gente acha que a gente é capaz realmente de pecar, é capaz de realmente, que o outro realmente é capaz de pecar, então a gente olha para o perdão como essa forma, né, de perdoar uma ira que poderia ser justificada, e não, nada que é criado em ilusão pode ser justificado. Hoje praticamos o verdadeiro perdão, para que não seja mais adiado o momento da união. Pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos, que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles.
Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje e passá-los com um guia que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Ou seja, a gente vai chamar por Cristo, pela nossa centelha, pelo Espírito Santo. E vamos pedir que eu perceba o perdão tal como é. Nós vamos fechar os olhos, nós vamos nos concentrar, nós vamos dar esse comando. E depois, tentando esvaziar a mente, a gente vai deixar que a nossa centelha nos traga as situações e as pessoas, que o Espírito Santo nos traga as situações e as pessoas que a gente precisa ressignificar, né? Através do perdão, ressignificar as ideias a respeito das situações e das pessoas, para chegar no ponto de ressignificar ideias a respeito de nós mesmos. Em seguida, escolhe um irmão conforme a orientação que ele, que o Espírito Santo, vai te dar e enumera os seus pecados, um por um, à medida que passam pela tua mente. Então vai vir aquele nome na nossa mente. A gente vai enumerar um por um do que a gente acha que ele cometeu de pecado em relação a nós. Certifica-te de não te deteres em nenhum, mas reconhece que só estás usando as suas ofensas para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre ele e a cada vez pergunta a ti mesmo: eu me condenaria por fazer isso? A gente vai perdoar as ações do outro em relação a nós. Depois a gente vai perdoar o que a gente projetou em relação àquela pessoa. Pô, aquela pessoa não presta, é um traidor, ele é um... A gente vai perdoar a ideia que a gente fez. A gente vai pedir para o Espírito, para a centelha divina, nos colocar no lugar daquela pessoa. E nos colocando no lugar daquela pessoa, com os motivos dele, mesmo que pra gente são motivos errados. Mas dentro daqueles motivos, sendo essa a nossa realidade, os motivos do outro, será que eu não faria igual? Olha a grandeza disso. Olha a grandeza que... Olha quão grande, pessoal, a gente nos torna quando a gente age com responsabilidade, com honestidade com a verdade. Olha o tamanho que isso nos torna. Em seguida, escolhe um irmão... Ah, não, isso aqui eu já li. Deixa que ele seja liberado de todos os pensamentos de pecado que tinhas em relação a ele. Todos os pensamentos de pecado que a gente tinha em relação àquela pessoa. Perdão por projetar você dessa forma, meu irmão. Você não foi criado assim como eu também não fui criado assim. E agora estás preparado para a liberdade. Se até esse momento tiveres praticado com disponibilidade e honestidade, começarás a notar uma sensação de elevação, uma diminuição do peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapaste de todas as pesadas correntes que buscaste colocar sobre o teu irmão, mas que foram colocadas sobre ti mesmo. O julgamento que a gente faz do outro, gente, são correntes que a gente põe na gente mesmo. Que eu perceba o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Em tudo o que fizeres, lembre-te disso. Ninguém é crucificado sozinho, e, no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Nos perdoando, a gente vivencia a unificação. Nos perdoando, a gente vivencia a unificação. Olhando para o outro como também olhamos... A gente olha para o outro como a gente olha para a gente mesmo. Eu tô entrando numa relação, Fernanda, que eu tô com medo. Ou então eu tô entrando num emprego, Fernanda, que eu tô com medo do meu chefe. Como você olha para você mesmo. O outro vai fazer com você o que você faz com você mesmo. Eu vou perdoar as ilusões do outro, porque ele não tem culpa de nada. A minha realidade sou eu que projeto. Se ele fez aquilo comigo, em algum ponto, eu tenho algum motivo aqui dentro que resulta nessa ação. Então eu vou perdoar o outro, vou começar perdoando ele, vou começar reconhecendo essa ilusão e vou trazer essa responsabilidade para mim até eu chegar no auto-perdão, porque eu não preciso pagar pecado nenhum. Chega de culpa. E aí a gente vai se liberar. Quando a gente se libera, a gente consegue se ver como a gente é. Em verdade. Quando a gente chega nesse ponto, a gente consegue reconhecer a verdade no outro. A gente se unifica. Unificando em si mesmo, a nós mesmos, a gente ganha força para a nossa unificação com o nosso Pai. Deus só tem um filho.
Isso a gente tem que sempre guardar aqui, ó, no nosso coração. Somos todos uma só mente. Então eu vou me perdoar, sim. Eu vou perdoar o outro, sim. Porque tudo que vem externo a mim é uma projeção interna minha. E o perdão é só para ilusões. Porque a verdade não machuca, a verdade não dói. Então, por que eu vou continuar culpando meu irmão? Se ele agiu em ilusão, assim como eu já agi também tantas vezes, se eu estou agindo em ilusão comigo mesmo, por isso que ele agiu daquela forma. Então chega de ilusão na nossa vida, pessoal. A gente vai jogar essa bagagem ruim fora, a gente vai ficar leve, a gente vai ficar mais feliz, mais bonito, a gente vai ficar mais irradiando essa energia para todo mundo. Então a gente vai compreender o que é o perdão e nós vamos aplicar ele para tudo, para todos, e nunca vamos nos esquecer disso. E principalmente vamos nos perdoar por qualquer ideia de culpa que a gente ainda carrega. Boa prática!